Oi, pessoal, aqui é a Carol e hoje chegou o momento que todo mundo mais esperou. Finalmente eu expulsei Manel desse podcast. Realização, meu Deus. Tô brincando, é porque hoje o episódio é para falar sobre uma das minhas séries preferidas, que ele não assistiu, infelizmente, azar dele. E aí é um programa só de mulheres. Então, né? Vamos lá, se apresentem. Oi, gente, aqui é a Paloma, sou personal trainer, adoro ler e eu tô muito feliz com o convite, muito obrigada. Acho que vai ser maravilhoso esse encontro. Oi, gente, aqui é a Lisandra. Já estou aqui de novo e pela primeira vez para não falar sobre terror. Ou pela segunda, não lembro alguns outros temas, né? Mas viemos aqui tratar um tema novo, né? Então é um prazer estar de volta. Oi, meu povo, voltei. Tasque aqui. E agora para falar sobre Bridgerton, que foi uma série que eu assisti 2 temporadas em 2 dias. E a quarta temporada eu assisti em meu dia, porque, enfim, só tinha 4 episódios, mas quando lançou de novo eu também assisti tudo no mesmo dia. Então estou empolgada para falar. Mão bronze, né? Importante. Muito branco. Aqui em Meu Juazeiro Deus. você é top 1. Mulher, tu já Gente, começou as críticas? Para. Não, ela é assim, posso fazer né? o Ela quê? é Ele é assim. só branco. Enfim, né? Qual é o rolê de Bridgerton? Do que é que se trata? Basicamente, a série fala sobre uma família, os Bridgertons, que tem 8 irmãos, todos eles filhos da Violet, e eles são nomeados em ordem alfabética. Então a gente tem o Anthony, o Benedict, o Colin, a Daphne, a Eloise, a Francesca, o Gregory e a Hyacinth. E aí, cada livro a série é baseada numa série de livros escritos pela Julia Quinn, lá no começo dos anos 2000. E aí, cada livro trata da história de um dos irmãos. Não exatamente de forma linear. Por exemplo, começa com a Daphne, aí, a partir do Anthony, vai em ordem alfabética, e quando chega nos dois últimos, o da Hyacinth vem antes do livro do Gregory. Mas basicamente é sobre essa família que tem essa mãe, que o sonho dela é ver todos os filhos dela casados e que todos eles se casem por amor, porque ela casou por amor com o marido dela, que é o Edmund, que faleceu quando eles eram adolescentes. Então, cada livro conta a história de um casal, de como essas pessoas se encontram, de como elas se apaixonam, e tudo isso se passa na Inglaterra do período regencial, que é nos anos de 1800 por aí. Então a gente tem de tudo. E aí, quando foi em 2018, se eu não estou enganada, a Netflix lançou a série, que adapta o primeiro livro, que é o do que eu, que é a história da Daphne e do Simon. E aí, menino, foi babado, viu? Porque já tinha um fandom, o fandom dos livros, e só cresceu. Virou, assim, um sucesso estrondoso desde então. E recentemente foi lançada a quarta temporada, que conta a história do Benedict e da Sophie. Mas é isso, basicamente é isso. É um grande resumo. Agora eu ri quando o Carol disse que a Violet casou na adolescência com o marido e ele ficou viúvo. E ela ficou viúva, como se ela tivesse tido 8 filhos na adolescência, né? Maravilhosa. Isso quando eles eram adolescentes, aí deu a entender que era ela e o Edmund, realmente. Tem se faz sentido. Não, mas ele já morreu depois de adulto, tá, gente? Adolescentes eram alguns dos filhos deles. No caso, o Anthony, o Benedict e o Se Colin. bem que ela deve ter casado adolescente também, porque as mulheres casavam muito jovens. Com isso, com certeza, não tem nem dúvida. Mas, enfim, como foi que vocês chegaram até Bridgerton, gente?
Vou introduzir, porque vou ser bem breve. Primeiro, eu tinha um preconceito muito forte com o Bristol, porque tinha um preconceito com romance. Ainda tem um certo preconceito com romance de época, porque a maioria são dark romances, ou as escritoras têm um desespero muito grande de apresentar essa vida sexual das mulheres da era vitoriana. Não entendo por que esse desespero, né? Mas tudo bem. É um gênero. Só que aí, quando surgiu na Netflix a primeira temporada, Carol inflamou tanto que eu fui ler os livros. Aí eu maratonei os livros. Realmente não são bons, mas também não são ruins. São gostosinhos pra passar o dia. Então foi bem legal. Eu peguei a Bridgerton, acho que na primeira temporada, porque teve um boom, todo mundo falava, e eu gosto muito da Shonda, que é a produtora da série. A empresa dela é a Shondaland. E aí eu fiquei muito curiosa, assim, porque era um novo projeto dela e tal. E aí eu fui querer, enfim, foi muito por esse impulso. A Shonda Rhimes lançou uma nova série que tá produzindo. Aí eu quis assistir. E eu me surpreendi, eu gostei muito. A primeira temporada até hoje é a minha favorita. E eu gostei muito, foi uma coisa que eu viciei, assim, que eu fui sem parar. E eu gosto de como eles foram ousados em trabalhar de diversas raças na série. As músicas também, eu lembro que na época foi uma grande discussão de trazer as músicas contemporâneas numa roupagem clássica. Então eu gostei muito, assim. Eu conheci através dos livros. Eu acho que eu li em 2015, talvez, 2016. Eu comecei a ler e, assim, eu me apaixonei pelos livros. Então, quando saiu a notícia que ia ter série, eu já fiquei surtada, né? Assim, super ansiosa. E aí, a primeira temporada, eu lembro como se fosse hoje eu assistindo, porque, assim, pra mim também, concordo com o Sassi, que a primeira temporada é incrível. E era, inclusive, a minha favorita até sair a quarta temporada. E, assim, a série é maravilhosa, os livros são incríveis. E, eu fiquei muito feliz de eu ter lido os livros e depois de ter assistido a série, porque acho que foi uma experiência incrível já conhecendo a história dos livros, né? É isso. Nossa, eu concordo muito com o Paloma quanto a isso. A série, ela não diminui os livros, ela consegue se complementar. Uhum. O que é uma raridade dentro. Mesmo a série trazendo elementos novos, não fica desagradável para o público leitor. Porque Verdade. geralmente quem é leitor é muito cri-cri. Mas não, já na série, com a série, o pessoal veio com a mente bem aberta. E o design de produção de Bridgerton é de dar parabéns. É muito bonito. A fotografia é muito bonita. É sim, belíssimo. O pessoal reclama das roupas, dizendo a roupa não é compatível com o ano daquela época. Mas, gente, Bridgerton não foi feito para ser compatível. Mas, gente, Bridgerton nunca se propôs a ser historicamente. Correto. Historicamente. Tipo. Meu Deus, esqueci a palavra. Correto, exatamente. Até porque, se fosse historicamente correto, a gente jamais teria um membro da nobreza sendo uma pessoa preta. Ou uma pessoa asiática. Uhum. Vários membros, na verdade. Padrão né? europeia, apenas. E tem até um comentário que eu quero fazer, mas deixa a Bruna falar como ela chegou. Cara, eu lembro que eu estava. Tá no ano de pandemia, né? No primeiro ano, aquela coisa já. Todo mundo em casa desesperado, sem ter o que fazer. Aí abri a Netflix e coloquei aleatoriamente essa série e falei, vou ver. E eu lembro que eu fiquei encantada. Eu gostei muito, 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 muito. E pouco tempo depois, assim que eu gosto muito de uma coisa, que eu vejo uma coisa, eu corro pro Twitter para procurar o que as pessoas falam sobre essa produção. E aí eu descobri que era a adaptação dos livros. Então, eu vi a primeira temporada, que foi lá em 2020, assim, aleatoriamente. Não fazia ideia do que se tratava, só, assim, quando você vê lá a imagem que aparece
nitidamente alguma coisa de época, enfim. Mas eu gostei muito da abordagem, aí fui ver o que é que estavam falando, vi que era adaptação de livros e fui atrás desses livros pra ler. E aí Bridgerton chegou assim na minha vida e eu amo, eu falo que é uma coisa muito bestinha, mas que é uma coisa bestinha muito bem feita, que eu amo, que é uma série de conforto pra você sentar no final de semana e assistir felizinho, quando você não quer pensar em muita coisa, e que lhe satisfaz muito bem ali. É verdade. Exatamente. Inclusive, quando eu li o primeiro livro de Bridgerton, o primeiro livro de Bridgerton que eu li foi o da Francesca. Passada. E eu não tinha me ligado. É porque eu ganhei o livro. Uhum. E eu não tinha me ligado que ele fazia parte de uma série. Eu só li. Provavelmente E aí pegou eu alguns- achei ele muito bom. Pois é, mas aí como eu não sabia, eu só li. Aí peguei e li o livro da Francesca. E depois, eu lembro que o pessoal falava muito de Bridgerton, principalmente no Twitter. Muito, 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 muito. Só que eu ignorava, assim. Eu tinha esse mesmo preconceito de Lisandra. E aí, eu ignorava totalmente. Aí eu fui e dei uma chance à série. Aí eu fiquei maluca. Primeiro que eu comecei a encher o saco de todo mundo. Todo mundo. Enchi o saco até todo mundo assistir. Fiz Lisandra assistir, botei Clarissa, minha irmã mais nova, pra assistir. Todo mundo saiu botando pra assistir Bridgerton, porque eu fiquei obcecada. É tanto que assistir Bridgerton virou meio que uma coisa que eu faço com minha irmã. Toda vida que sai uma temporada nova, a gente se junta pra assistir. Ai, maravilhosa, E aí- Clarissa, comentando a série. Pois é. Né? E aí, depois que eu assisti a primeira temporada, eu disse, não, agora eu vou ler todos os livros. Aí eu comecei pelo do Anthony, né, que ia ser a temporada seguinte. Li todos, reli o da Francesca, aí foi onde eu descobri que fazia parte da série. E depois que eu terminei o do Gregory, aí foi que eu li o da Daphne. E aí, desde então, eu sou obcecada por Bridgerton. Não, e uma coisa, assim, a Julia Quinn, ela não é original. Mas ela faz o arroz com feijão dela básico. E ela faz cada livro baseado em algum conto, alguma história clássica. A Gera Domada, Sonhos de uma Noite... Cinderela, Sonhos de uma Noite de Verão. Aí, é isso, só que funciona. Só que funciona É um muito. plágio, mas é um plágio bem feito. Plágio, mulher. É uma recontagem. Tipo, É a uma recontagem. recontagem. Plágio não. Uma recontagem. Ai, como gosto de passar o pano. Mas é uma recontagem, concordo. Mas é bem feito e é bom. E se a gente for por esse lado, então das coisas que eu odeio em você é um plágio também. Ai, mas não sei. Eu acho que esse da quarta temporada é muito visível a referência, sabe? Eu acho que foi um do. É uma referência de Para Sempre Cinderela. Mas assim, eu acho que é porque também é uma história muito conhecida. Eu acho que por isso que ficou tão na cara que é inspirado, né? Que tem essa pegada de Cinderela. Porque é uma história muito conhecida. Tipo, todo mundo conhece a história de Cinderela. Até quem nunca leu, assistiu. Enfim, homens que nunca leram, assistiram nada de Cinderela vão reconhecer a história. Eu acho que é como Lisandra falou, né? As outras obras têm essa inspiração de recontagem e tal. Mas como Cinderela é muito conhecida, eu acho que por isso que pega mais a gente. Da gente entender que é recontagem. Eu não foi uma das coisas que eu não sei se eu gostei, assim. Tipo assim, a escolha desse conto de focar na Cinderela. Acho que é exatamente por isso. Pra gente já conhecer tanto, a gente meio que espera o que vai acontecer. Então, tipo, era gostoso de assistir, mas eu, diferente das outras, eu meio que sabia o caminho, assim. Geralmente uma recontagem, um livro, assim. Se você pegar o livro do Benedict, que é Um Perfeito Cavalheiro, ele é uma recontagem da Cinderela. O começo é idêntico, né? Uhum. Aí depois que vai mudando algumas coisas. Não, mas é isso, tipo, foi uma das coisas que eu gostei, mas que eu falei, será que apostar num conto tão conhecido, assim, funciona tão bem? Sabe? É isso, tira um pouco do mistério, do que vai acontecer, que a gente meio que já sabe de um lugar. Assim. Mas é porque se não fosse a história da Cinderela, então não tem como adaptar o livro, porque o livro é isso. Não, mas eu tô falando do livro também. Eu tô falando, tipo, a escolha desse conto
no livro também, tipo assim, vai que é conhecido, pelo menos pra mim, assim, vai ter um lugar que eu disse, poderia ser diferente, poderia ter um elemento mais surpresa que as outras temporadas, e os outros livros têm, sabe? Esse foi mais conhecido, assim. Assim, pra mim, eu até comentei com as meninas, né, quando a gente assistiu. Eu não vejo defeito nenhum nessa última temporada, porque Eu acho ela ela é mais muito redonda. bem escrita, ela é muito parecida com o livro. Algumas coisas que são diferentes do livro caíram muito bem na série. E assim, eu não sei se é porque eu já tinha lido o livro, né? Então, quando eu vim pra série, eu já sabia a história do livro. E eu não consigo, assim, pensar como Lisandra, porque eu achei uma temporada tão gostosa de assistir, sabe? Assim, pra mim, das 4, é a mais conforto, como Bruna falou. Pra mim, eu acho que não que as outras temporadas não sejam, né? Tirando a segunda, que é péssima, mas as outras temporadas têm essa pegada. Mas a quarta temporada, pra mim, assim, foi muito gostosa, gente. Eu me emocionei. A cena que ele vê ela pela primeira vez no baile, meu olho cheio de água. Porque é muito fofa. Eu fiquei, ai meu Deus, tô emocionada. É muito linda aquela É cena. muito fofa. E aí, pra mim, essa temporada foi incrível, assim. Eu acho. Não sei se é porque eu também gosto de todas as recontagens de Cinderela, mas ela é muito especial pra mim, gente. Eu li esse livro em uma tarde. Tipo assim, é um dos meus favoritos da série de livros. Então, zero defeitos pra mim. Assim, a série pra mim está incrível, a história, a química dos personagens, as histórias secundárias que estavam acontecendo. Eu acho que os protagonistas, diferente da segunda temporada, nessa temporada os protagonistas têm sim um destaque ali, que eles são o centro da história, eles são as pessoas que a gente quer mais ver. Que pra mim eles pecaram muito na segunda temporada em relação a isso, que eles deram palco pra outros personagens que a gente que lê os livros não queria ver. Tipo, eu não queria ver a irmã da Kate, eu queria ver a Kate. E aí pra mim nessa temporada, né? E pra mim nessa temporada eles fizeram tudo muito redondinho, tudo muito perfeito. Eu acho que, tipo, o que a gente não vê na segunda que a gente vê nessa é a questão de uma adaptação bem feita. Eu falei até sobre isso quando eu Concordo. falei. No dia que eu indiquei Heated Reverie. Que uma coisa é você pegar um livro e adaptar, e você sair cortando um monte de coisa do livro e aquilo tirar a essência da história. Outra coisa é você pegar aquele livro, adaptar, incrementar coisas, mas que essas coisas acrescentam na história. Que eu acho que foi o caso dessa quarta temporada. Porque tudo que eles mudaram do livro para a série são mudanças que fazem sentido e são mudanças que agregam à história. Uhum. Já na segunda temporada, não. Na segunda temporada, as mudanças que foram Concordo. feitas foram mudanças que deixaram. Tipo, foi criada uma rivalidade entre irmãs que não existe e não precisava. Ai, péssimo. Horrível. Não desenvolveram o personagem da Kate como ela merecia ser desenvolvida, porque a Simone Ashley é uma atriz incrível. E a química dela com o Jonathan Bailey é assim, ninguém acima deles. E eu acho que isso podia ter sido explorado. Essa personagem podia ter sido mais bem trabalhada. Só que eles escolheram fazer, tipo, criar conflitos que não existiam, mas que não agregaram. Porque enrolou num negócio que não precisava. Amiga, eu nunca vou me conformar deles terem colocado uma cena do Anthony pedindo a irmã da Kate em casamento e não terem colocado a cena deles dois na biblioteca quando tá tendo a tempestade. Eu nunca vou me conformar. Tipo, uma cena incrível, eles cortam, acham que não é necessário. Aí colocam uma cena do Anthony pedindo a menina em casamento. Gente, que nem existe isso no livro, sabe? Então, pra quê? Pra quê, meu Deus? Se o livro funcionou e você tá adaptando um livro, então pra que você vai mudar a história, gente? Pra mim, que assim, não assistiu o não li o livro, que vou dar um. Tipo assim, eu vejo muito a história da série em si, não do livro. A segunda temporada foi muito chata, porque. E isso sem conhecer a história do livro. Porque eles ficavam batendo num conflito que você falava, gente, pelo amor de Deus. Não faz sentido 7 episódios disso de. Ai, fica junto, não fica junto. Ai, porque não sei o quê.
minha família, tá. Tipo, pra mim funcionava nos 3, 4 episódios, mas depois fica muito, muito chato, muito desgastante. A segunda temporada também, pra mim, mas penei pra terminar, porque eu tava achando já insuportável. Insuportável. Nossa, eu fiquei muito triste, porque dos 8 é meu livro preferido. E aí, quando eu tava muito ansiosa, eu fiquei Ai, ansiosa também. pra descobrir quem ia ser a Kate. Quando eu soube que ia ser a Simone, eu fiquei, meu Deus do céu, ela vai ser a mulher mais linda do mundo. E aí, quando eu fui assistir, eu fiquei, né? Definitivamente é uma temporada. Ai, gente, eu fiquei tão arrasada com a segunda temporada, porque como Carol é meu livro favorito, então minha expectativa pra segunda, depois da primeira, porque a primeira, né, ultrapassou minhas expectativas, então eu fiquei, gente, a segunda, eu reli o livro antes da temporada sair, e aí eu me deparo com aquela temporada péssima, eu já ia dizer com aquela desgraça, mas não, tudo bem. Mas enfim, decepção total, né, com a segunda temporada. Não, é unânime. Gente, eu acho que Bruna queria falar também alguma coisa. Vai, rasga, Bruna. Eu concordo muito com vocês em relação à segunda temporada, porque não chega a ser meu livro favorito, porque meu livro favorito é justamente do Benedict com a Sophie, mas é o meu segundo livro favorito. Eu também tinha uma expectativa muito grande. E aí foi muito broxante, assim, assistir a segunda temporada. Até porque a Kate é uma personagem tão incrível, e aí reduziram muito ela a uma briguinha com a irmã, sendo que ela é muito mais do que aquilo ali. Foram resolver essa questão só no final, e poderiam desenvolver melhor a própria irmã dela também, de alguma forma. Sei lá, se queria dar mais visibilidade a essa personagem que fosse de outra forma. Mas eu acho que a primeira e a terceira temporada, e essa última também, que é minha favorita, atenuam o problema da segunda. Eu amei essa última temporada, acho que foi a melhor adaptação até agora. Gosto muito dos elementos que foram colocados, e aí eu tava até pensando depois que a gente assistiu que foi uma das temporadas que ela falou assim, um voo militar aqui bastante, um pouco mais sobre a história da Cinderela. Parei pra pensar aqui e, tipo, teve uma participação muito maior, porque apesar de Bridgerton falar muito sobre a nobreza, enfim, foi uma das temporadas que mais trouxe a classe trabalhadora, não só pela Sophie, mas, por exemplo, os amigos dela, a importância desses personagens para a trama, os cenários. Então, as cenas se passaram muito ali nas cozinhas, nos bastidores, sem ser naquela parte mais rica das casas. E eu gostei muito disso, porque trouxe essa luxuosidade que tem Bridgerton, mas também trouxe essa crítica. E aí, uma cena que me pegou muito, que eu fiquei, eita, essa aqui ela adaptou pro Twitter gostar. Foi quando a Hyacinth, ela quer ir lá pra festinha, né, pro baile, e aí a Sophie vai lá e diz que tem uma fantasia perfeita, né, e aí ela vai como uma aia, né, que ela vai? Pronto. E aí ela fica apagada lá, e eu, nossa, crítica social muito foda aqui agora em Bridgerton. Essa o Twitter amou. Um dos elementos que eu mais gostei realmente dessa temporada, de tipo explorar a classe. A gente vê os bastidores e tal, também foi um dos pontos positivos. E a gente vê também as questões deles também, tipo, não foi só mostrar, como Bruna falou mesmo, não só eles aparecerem ali porque, querendo ou não, a Sophie era uma criada, mas trazerem também uma história para eles, tipo, a questão deles procurarem condições melhores de trabalho, né, que tem ali a troca das funcionárias, de algumas funcionárias, e também das coisas que eles sofriam, né? Tipo, a Sophie, né? Que tentam beijar ela à força, e também a amiga dela. Enfim, tanto essa questão de serem
mulheres, né, que precisavam daquele emprego e que passavam por situações muito tristes e que muitas vezes permaneciam nesses empregos porque não tinham outro, né? Tanto que a Sophie, quando ela é salva, né, ela fala: você me fez perder meu emprego. E ele: não, mas eu te salvei. E aí você fica, gente, que triste, né, quando você vai refletir. E são pessoas que não são realmente consideradas inferiores pela sociedade, né? Pela nobreza. Até porque, tipo, se eles dois fossem casar, eles teriam que se isolar no interior e se afastar da família e tal, porque realmente eles são considerados menos a classe trabalhadora. Não pode Eu misturar. gostei disso. Eu gostei dela ter mudado isso um pouco, porque pelo menos dá a entender isso, né? Porque no livro realmente eles vão, né, para um lugar um pouco mais isolado e tal. E na série deixa a Eles vão morar no meu entender chalé. só que na série deixa a entender que talvez eles não precisem se isolar pela questão ali da rainha, que a rainha fala: você é mesmo família do nobre tal? Aí ela fala: sim, eu sou. E aí eu fiquei, gente, então talvez na próxima temporada eles continuem aparecendo, porque eles não vão precisar se isolar. Dá a impressão de que eles vão. Dá a impressão de que ela foi considerada nobre também. Eu acho que a única coisa que eu não gostei tanto nessa temporada foi porque eu acho que eles podiam ter explorado um pouco mais a questão da veia artística do Benedict. Ah, verdade. Foi apareceu pouquíssimo. Dele recuperar essa paixão por ser artista. Uhum. Porque o Benedict, ele é o segundo filho, então ele não tem a obrigação que o Anthony tem de casar e ter um herdeiro. E aí, na segunda temporada, a gente tem aquele arco dele na academia de arte e tal. Só que aí, quando ele descobre que o Anthony meio que pagou pela vaga dele, ele fica chateado e desiste. E na terceira temporada, ele parece muito perdido. Tipo, ele não sabe mais quem ele é, ele não sabe mais o que ele quer fazer da vida dele, ele não sabe mais de nada. E nessa temporada, a gente vê que ele retoma esse gosto, esse amor dele pela arte. Só que eu achei que faltou demonstrar um pouco mais isso, porque ele desenha muito, ele volta a desenhar muito, só que ele volta a desenhar a Sophie, entendeu? Eu acho que faltou, tipo, mostrar como ela desperta nele de novo esse amor pela arte, e que, tipo, ele ainda tem essa veia de artista. Se você pega ele das outras temporadas, parece até um outro personagem, porque é isso. A veia artística praticamente sumiu, ficou ele muito obcecado em procurar ela, e depois, enfim, sofrendo pelo amor da Sophie. E aí realmente some a veia artística, some também o lado boêmio dele, praticamente desaparece. Acho que retomam quando ele tem aquela conversa com ela, de dizer que enfim, ele é um homem que gosta de explorar, até que não sei o quê, e ele fala que já teve relação com outros homens. Mas fora isso, a parte boêmia dele também some, quase completamente, assim. E a veia artística também some. Não, eu acho que quanto à parte boêmia não me incomodou tanto, porque é como se fosse uma evolução do personagem, entendeu? É como se ele deixasse de ser uma pessoa despreocupada, que não tem responsabilidades, e ele passa a enxergar que se ele realmente quiser ter alguma coisa com a Sophie, ele tem que se tornar uma pessoa responsável. Tipo, responsável não só no sentido de trabalho, tipo, no sentido de... Seria legal a gente ver esse conflito mais em tela, tá? Não sei como é no livro. Se exploram mais isso, de que ele realmente entende que tem que deixar esse lado pra ficar com a Sophie, mas na série é muito esquecido. Acho que se tem uma cena com ele no bar, numa festa, é muito Não, tem várias. Não, mulher, tem são várias. Tem cena. Na última? Tem a cena. Não, tem aquela primeira cena que ele encontra com. Que ele tá tipo num cabaré. Que ele até encontra com um cara antes do baile da mãe dele. Aí tem a cena dele na festa que ele conhece a Sophie. Aí tem cena dele com os irmãos bebendo mais de uma vez. Eu acho que tem 2 ou 3 cenas dele com os irmãos mas bebendo. ele já tá ali conversando, o outro tá falando sobre a amante. Eu acho, assim, que se pegar ele das outras temporadas e colocar nesse, é muita... Eu não sei, eu acho que poderiam ter progredido melhor, assim. Me parece que ele se apaixonou e automaticamente mudou completamente, sabe? Automaticamente. Amiga, mas
Mas eu acho que tem sim esse desenvolvimento, porque como Carol falou, tem essas primeiras cenas e tem uma outra cena que ele tá, eu não lembro se é nesse mesmo local ou se é com os irmãos, mas que ele tá, tipo assim, todo mundo conversando e ele muito disperso. Então é como se aquele ambiente não conversasse mais com ele. Tipo assim, até então Exatamente. era um ambiente que ele se sentia bem e tal. Só que depois que ele conhece a Sophie e se apaixona por ela, é como se aquele ambiente não fizesse mais parte dos gostos dele. Tipo, não me sinto mais bem em estar aqui, eu não quero mais isso. E eu acho que isso é muito comum quando você se apaixona, quando você, sei lá, começa a namorar, você se apaixona. Tem ambientes que você não quer mais aquela vida e tal, você quer viver outras coisas. Então, pra mim, isso não incomodou. Não, isso Não, eu tem, também não mas incomodei, não. eu acho que ele é um personagem além. Ele não é, tipo, como todos os outros personagens que estavam ali. Ele realmente era muito introduzido naquela vida. E ele era muito artístico, muito... Ele era muito demais. Ele é o único personagem ali que tem relação com outro sexo, que tinha um relacionamento a três, que tinha... Ele não... Ele... É de humanos mesmo. ele era muito. Ele era, tipo, o extremo. Os outros irmãos também frequentavam bares e tal, mas eram numa intensidade menor. Eu acho que ele era muito, e aí foi muito extremo também a mudança, assim, nessa, assim. E até nesses momentos que ele bebia, ele tava muito mais preocupado com a Sophie. Ele já tava falando com aquele cara sobre... O cara tava falando sobre a amante, então ele já tava em outra vibe. Mas é isso, pra mim foi muito rápido. Acho que dava pra ter trabalhado melhor. Eu me incomodei muito com a questão do lado artístico dele, mas essa parte não me incomodou, não. Agora, assim, tu falou da cena que ele fala pra ela, né, que ele já esteve com os homens. Eu achei essa cena tão linda. Eu achei essa cena tão linda, tão linda. Foi tipo, de uma forma tão sutil, Essa de uma é forma linda tão mesmo. delicada que eles trataram esse assunto, mas ficou muito bonito. Tipo, você vê ele dizendo que, né, ele dizendo que já teve Sim, essa foi muito contato íntimo boa com mesmo. algumas mulheres e com homens também. E, tipo, ela em nenhum momento ela julga ele, ela só aceita e acolhe e diz que, sabe, toda forma de amor é válida. E eu fiquei, oh meu Deus do céu, como eles são lindos! Olha aí, a gente apoia os bissexuais, tá vendo? Dizendo que são gente também. Vivos bissexuais. Sensação bi. Né? É Sasuke querendo invisibilizar. Essas que querem invisibilizar a bissexualidade de Eu Benedict. queria Ele se chama mais Benedict nessa com temporada. B de bissexual. Ela não aceitou que ele se apaixonou tanto Não, que deixou de ser. lógico. Ele não deixou. Ele não deixou que sexualidade não deixa, tia. Lisandra Sasuke invisibilizando E a bissexualidade. Aí logo em seguida ela invisibiliza. Mulher, mais um dia normal no nosso grupo. Ai, meu Deus. Cara, assim, essa temporada pra mim foi incrível. Ela conseguiu ressuscitar Bridgerton, porque corria um perigo de acabar entre a quarta ou a quinta temporada. Por questão de ritmo. O roteiro é muito bom. A showrunner, ela arrasou. Sim. Escolheu uma sala de roteiro muito boa. Ai, a Jess é A maravilhosa. produção Ela foi entregou. impecável. Foi impecável. Tem essas pequenas bobeiras de continuidade, mas não prejudica a temporada. Ela é tranquilamente a temporada mais redonda. A primeira temporada ela é aquela que pega no coração da gente e ficou tipo, a segunda ficou no limbo e a terceira ela pega alguns tipos de público, ela não cativa todos. Até porque pra gente E ver, a a gente quarta- vê entre a gente mesmo. A terceira temporada é a minha preferida. Mas já não é a de mais ninguém. já não é a minha. Aqui, pelo menos. Já não é a de mais ninguém aqui. É verdade. Hoje eu tava conversando com uma amiga minha e ela comentou que a temporada dela favorita é a terceira. Eu falei, gente, só você e outra amiga minha que tem essa temporada como favorita. Mas assim, do meu ciclo de amizades. Eu acho que a terceira, pra mim, é porque existe uma identificação. Eu tenho uma identificação muito grande com a Penélope. Porque ela é o único interesse amoroso dos irmãos que
é uma mulher gorda, ela gosta de escrever, sabe, ela gosta de ler, e eu sempre me identifiquei muito com ela, desde que eu li o livro. E aí, quando saiu a terceira temporada, eu, assim, Ah, é perfeito. parecia que a temporada tava me abraçando. E aí, eu assisti a primeira parte, e assisti de novo, até lançar a segunda. Quando eu assisti a segunda, eu acho que eu nunca chorei tanto assistindo uma série. Eu chorava, assim, porque geralmente quem chora entre eu e Clarissa é mais Clarissa. Eu sou chorona, mas Clarissa é mais que eu, porque ela chora com qualquer coisa. E aí, quando a gente assistiu, que chegou na cena do casamento do Colin e da Penélope, minha gente, eu chorava, que eu soluçava. Eu fiquei, assim, em frangalhos, destruída, desolada, mas de felicidade, porque eu tava, tipo, não é comum pra mim ver histórias com pessoas gordas e essas pessoas sendo felizes, porque geralmente a gente não tem muitas protagonistas gordas por aí, sabe? Em filme, em série, enfim. E aí isso gerou uma identificação em mim muito grande. Então, pra mim, a terceira temporada é a minha preferida. Mas eu sei que não é a preferida de muita gente. E aí, depois da terceira, agora vem a quarta, e depois a primeira e por último a segunda. Mas eu acho que é... mais com a terceira Pode falar, amiga. é mais uma questão de roteiro, porque peca muito em muitas decisões. Personagens que são esquecidos no churrasco. É uma das temporadas que tem mais personagens para trabalhar e mais mal trabalham eles. Trabalham muito bem os protagonistas. Eles realmente, assim, o que falhou na segunda com os protagonistas, a terceira não falha. É impecável. Os dois protagonistas são protagonistas. Só que aí a terceira é uma que a gente pouco vê os Bridgerton. É verdade. Por isso que a quarta a gente gosta tanto. Porque a quarta traz de volta a energia dos Bridgertons. A gente quer ver a família. E a terceira peca muito nisso. Mas, assim, continua sendo uma temporada muito boa. E deu um respiro muito bom pra série. Mas é muito satisfatório ver o que a quarta temporada fez. A terceira, por mais que eu ame muito ela, eu acho que eu tive um problema de não amar tanto quanto Carol, porque eu vim muito desmotivada da segunda. É tanto que a terceira saiu e eu esperei muito até assistir. Porque eu fiquei, gente, assim, a segunda me decepcionou tanto que eu perdi, assim, o gosto pela coisa. E aí eu demorei muito a assistir, e eu acho que eu ainda vinha com esse, sabe, com esse resquício da decepção da segunda. Mas a terceira eu gosto muito também, concordo com o que Lisandra falou. É uma temporada belíssima, muito linda, mas como também no começo eles tomaram algumas decisões que acabam mudando a história, né? Quando vai focar na Penélope e no Colin, eu acho que pra mim, né? Que eu venho muito com a expectativa do livro. E eu acho que pra mim, como tiveram essas mudanças, aí eu ficava, ai, gente, isso não tá me agradando, essa mudança e tal. E eu acho que por isso que eu amo tanto a terceira, porque a terceira, as mudanças que tem a quarta, essa de agora. Porque as mudanças que tem nessa quarta temporada são mudanças que deixaram a história ainda melhor, sabe? Então, pra mim, a quarta temporada se tornou a minha favorita, porque até então era a primeira. A primeira, como vocês falaram, ela pega muito no coração da gente, por ser ali o começo da história, a gente tá vendo ali em tela o que a gente leu, então a primeira tem um lugar muito especial no meu coração por conta disso, mas a quarta, pra mim, assim, foi belíssima, eu me emocionei, eu me apaixonei, eu ficava, ai gente, que coisa mais linda, o casal tem uma química muito linda, muito fofa, eles dois juntos são muito fofos, realmente parece ali um conto de fadas, eles são perfeitos, então, até a quarta, pra mim, me pegou muito nisso, porque ela é muito redondinha, ela é muito fiel, ela trabalha muito bem os protagonistas, mas ela trabalha também muito bem ali as outras pessoas que estão ao redor dos protagonistas. A gente vê muito da família, do Benedict, né? Então, eu amo, assim, pra mim, a quarta temporada se tornou a minha favorita. Inclusive, tava vendo uma pessoa falando no Twitter, né? Que algumas das cenas mais bonitas dessa temporada é quando justamente a gente tem de volta a interação da família. Tipo, quando a gente vê eles cuidando um do outro, aquela cena que o Benedict vai visitar a Francesca, e eles nem falam, tipo, nem tem um grande diálogo, nem tem uma grande cena, mas tipo, só dele estar ali junto da irmã dele, dando o apoio que ela precisa naquele momento,
Também quando ele reconhece que ele foi um imbecil com a mãe dele. Porque uma coisa que Eu já ia falar, pode falar. Foi uma cena que me deixou um pouco. Ei? Que é a cena que ele grita com a mãe dele, né? Que ele grita com a Violet. E isso aconteceu também na segunda temporada, Exatamente. que eu fiquei com ódio do Anthony, porque eu não lembro dele ter essa cena depois se desculpando, diferente dessa temporada, né? Que Fica ele na grita e a do gente. Anthony, fica meio que subentendido que ele tá naquela cena que ele recebe a notícia que a Kate acordou. Que eles têm uma conversa. Eu nem lembrava, gente, essa temporada. Que eles têm uma conversa que ela fala que, tipo, ela avisa ele, né, que a Kate acordou, e aí eles têm uma conversa sobre o pai dele. Que aí ela diz que, apesar de não desejar a ninguém a dor de perder a pessoa que você mais ama, mas que ele não se negasse a viver aquilo. Tipo, que ele se permitisse viver aquilo, porque era um privilégio você ficar com a pessoa que você ama. Mas ele se desculpa por ter gritado com ela, porque eu fiquei muito surpresa, porque a Violet, ela é ali, né? Eles têm um respeito imenso por ela. Eles justamente. Então, quando eu vi o Anthony gritando com ela daquela forma na segunda temporada, eu fiquei, gente, como assim? Porque jamais o personagem faria isso. E aí, é justamente isso. Nessa temporada que acontece isso, depois ele vai lá se desculpar, né? Com a mãe. E aí você fica, somos humanos. Naquela hora que ele fez aquilo, ele tava na raiva, mas depois ele refletiu e viu que errou e pediu desculpas. E aí eu gostei muito disso. Uma coisa que eu gostei muito também nessa quarta temporada foi o fato da Sophie ser asiática. Que era uma coisa. Que era uma coisa que assim, a internet já pedia há tempos, desde que a Simone Ashley foi anunciada como a Kate. Sim. Isso que é uma das coisas legais de Bridgerton, né? Exatamente. A gente tem essa diversidade na história, mas isso não é pauta dentro da história. Tipo, não é que não é pauta, óbvio que é pauta, mas tipo, não é o ponto central das histórias dos personagens. Exatamente. Tem um comentário engraçado para fazer. Que o bom de Bridgerton é que pelo menos os personagens não morrem, só somem. Se fosse um Grey's Anatomy, já tinha acontecido a chacina. Exatamente. Não, mas inclusive o pessoal fala muito do. O pessoal fala muito mas do. Eles são ator que faz o Duke, né? Eu não sei pronunciar o nome dele. O Reggae, eu acho o nome dele. Enfim, mas o Simon. Todo mundo critica muito porque ele não voltou mais pra série. Mas assim, gente. Se a gente for parar pra analisar, depois do livro da Daphne, ela e o Simon mal aparecem. E ela aparece muito mais que E as ele. aparições não são coisas E uma coisa que tão importantes, né? Não são coisas importantes. E uma coisa que aconteceu foi porque quando ele foi anunciado como Simon, a onda de racismo que ele sofreu foi, assim, uma coisa gigantesca. Gigantesca. Então, eu não julgaria se ele não se sentisse confortável de voltar por causa disso. Mas a Jessie Browell, que é a showrunner, ela deu uma entrevista falando sobre isso esses dias. E aí ela disse que pretende sim trazer o Duke e a Daphne de volta. Só que ela não quer trazer eles simplesmente para fazer uma ponte e ir embora. Que bom que ela vai trazer. Então ela quer trazer eles ela quer trazer eles para eles terem alguma importância na história. Não, e tem uma coisa também, que para você encontrar gente de ator, também não é fácil, assim. Ele é um ator. Exatamente. Grande. Então. E o pessoal sempre esquece que a atriz que fez a Daphne pediu dispensa na terceira temporada. E a Shonda é muito vingativa. Se ela voltar pra fazer uma ponta, é sorte, porque a Shonda mata os personagens, né? Em Bridgerton ela não pode matar. Bridgerton ela só some com eles. Cara, mas vocês estavam falando de temporadas favoritas. Eu acho. A minha favorita é a primeira. Mas a terceira também eu acho que veio segundo pra mim. Porque eu gostava muito de como tinha um discurso. Eu sei que é uma série de romance e tudo mais. Mas eu gostava muito de como tinha discussão pra encontrar quem estava escrevendo. E que também tinha a competição entre a Penélope e o marido dela. Que ele tinha um pouco de inveja do que a Penélope
Pouco não, fazia. ele tinha um caminhão. Então, eu Ele achava tem. essa discussão muito legal, de tipo assim, cara, como assim uma mulher, principalmente naquela época, tá fazendo mais sucesso do que eu numa coisa que eu É. gosto também. Isso eu gostava muito, eu achei muito legal, assim. Por conta disso, eu acho que traz algumas outras discussões fora do romance, e aí isso me deixa muito, eu achei muito legal, assim, de verdade, achei muito foda. E eles souberam trabalhar essa questão muito melhor do que no livro. Porque no livro, Uhum. minha gente, assim, eu não gosto muito do livro do Colin. Eu também não. Eu amo a Penélope no Uhum. livro e eu amo o Colin. Só que eu amo o Colin em todos os outros livros, menos no dele. E o Colin, ele é insuportável. Uhum. Concordo. Insuportável. E aí, tipo, na série, eu acho que no livro fica mais... o sentimento que fica mais é como se, tipo, fosse inveja por inveja, entendeu? E na série eu acho que a gente consegue enxergar melhor um misto de inveja, dele se sentir menor que ela, e também uma questão de, tipo, a dor que ele sente por ela não ter confiado nele o suficiente para contar aquele segredo. Então eu acho que eles souberam conduzir isso muito melhor na série do que no livro. Uhum. Tem pontos que eles conseguem desenvolver. Tipo a primeira temporada também, né? Que a gente tem uma cena problemática no livro e que na série eles souberam fazer uma cena que ficou muito melhor. Mas a terceira temporada, pra mim, o problema é que ela prejudica muito o personagem da Heloise. É tanto que é tão prejudicial que a gente passa até a metade da quarta temporada com o pé atrás da Heloise. Tem isso, né? Ela pega muito forte mesmo nessa questão. E outra coisa que eu gostei muito na terceira temporada é que no livro o Colin só passa a olhar pra Penélope porque, tipo, no livro do Colin já se passaram 10 anos desde o primeiro livro, desde que a Daphne se casou com o Simon. Então, tipo, a Penélope está sendo Lady Whistledown há 10 anos na vida dela. Até ela já tá cansada. Então, tipo, a gente vê durante todos esses livros ela sendo maltratada, não pelo Colin, mas principalmente pela Cressida, e por várias outras pessoas, até pela própria mãe. Pela mãe, A gente vê muitas coisas. E o Colin mesmo só passa a olhar pra Penélope depois que ela emagrece, depois que eu gostei muito deles terem tomado essa decisão de não fazer a Nicola, que a atriz faz a Penélope, emagrecer pro papel. É verdade, no livro é isso mesmo. Ele passa muito tempo sem ver ela, né? Que ele viaja muito, e quando ele volta de viagem, que ele encontra com ela, aí ele fala que ela perdeu os traços da infância, que eles gostam muito de colocar, tipo assim, né? Que ela está mais bonita agora, que não sei o quê. E realmente eu gostei muito também na série eles não terem feito isso. É isso mesmo, tipo, tem coisas dos livros que pra você adaptar nas séries pra as pessoas, pra nossa cabeça, né? A gente que tá assistindo de hoje em dia, tem que mudar, porque quando a gente lê, tipo, eu li há 10 anos atrás, então eu tinha coisas que eu achei, não vejo problema nisso, mas hoje, se eu fosse reler, tem coisas problemáticas e que quando eles trazem pra série essas modificações, eu acho super válido, eu acho que tem que ser feito mesmo. É tanto que quando o Bruna me perguntou se valia a pena ler os livros, eu peguei e disse, amiga, vale. É muito legal e tal, os livros são bons, só que a gente tem que abstrair algumas coisas. Sim. Porque são livros que eles foram escritos no começo dos anos 2000, então tem coisas, tem comportamentos dos personagens, tem atitudes que eles tomam que hoje em dia é muito condenável, mas naquela época o povo não estava nem aí. Justamente. E não tira a magia dos livros, a leitura realmente é muito gostosinha, é muito confortável, é uma leitura, né, assim, eu acho que é um tipo de leitura que vai, assim, agradar muitos públicos mesmo, então eu acho que vale a pena. E, tipo, uma coisa também que eles fizeram nessa quarta temporada que eu gostei muito foi o momento que o Benedict descobre que a Sophie é a mulher que ele estava procurando. Porque no livro, quando ele descobre, ele fica possesso. Ele fica possesso, ele grita com ela. Ele é desagradável. E no livro ele descobre também de uma forma muito tosca, eu acho. Sim, tipo assim, muito. Você fica, gente, você é muito burro, meu amigo. Porque você só foi descobrir depois que ela bota um pano no rosto.
Exatamente. Tipo, e na série não, tem a questão do colar e tal, então eu achei que funcionou melhor, ficou mais acreditável. Exatamente. Não, e a reação dele também foi muito melhor, porque em vez de ficar com raiva dela, a única coisa que ele fez foi duvidar de que ele era suficiente pra ela. Não, tá. A série adaptou assim muito, 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 muito bem. Amiga Bruna, você tem comentários? Polêmica agora. Falamos muito do que amamos. Mas crítica, minha única crítica a essa temporada, Sim. e que me faz ficar com receio das próximas, é porque essa temporada ela meio que inicia o gancho pro livro da Francesca, né? E no livro você vai sentindo uma construção muito forte do relacionamento da Francesca com o John. Tanto que quando ele morre, tipo assim, é de se acabar, Sim. de chorar nos livros, assim. Você fica... Eu passei um tempo Sério? muito mal, chorei muito, porque você vai sentindo, você sente que eles se amam muito, É, e porque o aquela livro- coisa deles se encontrarem no silêncio, e enfim, aquilo que acabaram desenvolvendo um pouco na terceira temporada, mas não conseguiram nessa Não. quarta, esse aprofundamento do casamento deles, me faz ter receio de como vão construir a história dela, como vão adaptar com a Michaela, né? Porque eu tive um relacionamento muito morno nessa temporada. Nossa, Tanto que quando ele morreu. muito. Assim, pra mim que não leu o livro, eu ficava, por que eles estão juntos? Porque era realmente, tipo, não tinha. É como se eles não tivessem química, que ele tivesse muito mais química com a prima dele. Parecia que ele tinha tipo, muito mais química. E com ela era tipo, ai, não desenvolveu. Parecia muito, pelo menos pra mim que só vi a série. Então eu nem me Embora eu acho, assim. embora eu acho que a ideia tenha sido essa mesmo, de tipo, eles não terem química como um casal. Ai, amiga, mas Eles eu achei terem a péssimo. relação deles funcionar mais como amizade, mas eu também achei péssimo. Porque é como Saskia falou, é até interessante porque Saskia não lê os livros, então ela traz essa visão de quem assistiu só a série, né? Então eu acho que é interessante porque aí a gente consegue perceber que não agradou nem as pessoas que nem assistem quem só não a leu. série, Exato. né? Justamente. Porque eu concordo demais com vocês quando vocês falam que a relação foi muito mal desenvolvida, porque quando você pega no início do livro, eu até postei esses dias, tem um trecho do livro que é a Francesca enviando uma carta para Heloise, e ela fala justamente do amor que ela sente pelo John, que ela diz para a irmã dela que ela ama tanto o John que ela morreria se ela não tivesse ele. Então, tipo assim, é um amor muito grande. E que no livro também, eu estava até comentando isso hoje, essa questão da maternidade. Porque no livro, o sonho dela é ser mãe. Não é só porque ela quer dar um filho ao John, cumprir um papel. Mas não é porque ela quer ser mãe, é o sonho dela ser mãe. Então, essa carga que o livro traz de drama, né? Tanto o amor dela ser muito grande pelo John, e depois essa questão do luto, e depois essa questão de um segundo luto, dela perder o bebê, porque na série dá a entender que ela não estava grávida, né? Fica subentendido, mas dá a entender que ela não estava. Mas no livro ela fica grávida e perde o bebê, né? Vocês lembram disso? E a gente lembra, inclusive, que cena. Meu Deus do céu. Péssima, super desconfortável. Me deu dor no coração aquela cena. Nossa, muito. Eu achei desnecessária também. Não precisava, eu acho. Acho que foi uma cena mais pra chocar, sabe? Eu fiquei muito mal quando eu achei aquela cena a primeira vez. Na verdade, eu acho que foi gancho para duas coisas. Primeiro, que para chocar. E segundo, porque a série esqueceu de uma coisa muito importante. Que não foi mostrada nenhuma vez e vão querer introduzir, provavelmente. Eu acredito, né? Não sei se vai acontecer real. É que a Francesca tem uma proximidade enorme com a Heloise. E não foi nos livros. Nossa. E não foi destacada. Elas são as mais próximas. Nossa, é tanto que tanto que cartas, né? Elas são muito próximas. Na série não é tanto que ela tá com a mão. Na série só passa em duas cenas, que é na cena que ela tá voltando com eles, né? Ela ficou com eles na temporada, né? A temporada.
mas não explica por que ela foi, né, pra Kilmart. Aí ela só foi magicamente pra Kilmart, mas ninguém não introduz que elas são. Se nem ela indo, né? Só aparece ela voltando. Não, aparece ela ainda no final da temporada passada. Eu não lembrava que apareceu. Aparece. Mas não explica que elas são realmente irmãs muito Porque elas próximas. são bem próximas em idade também, né? Não. Ela é como se elas fossem consideradas gêmeas, gêmeas sem ser gêmeas, sabe? Além da proximidade, né? Criaram o vínculo da Heloise com a Penélope, mas no livro o vínculo da Heloise com a Francesca é tão forte quanto. E é tanto que ela. Talvez. Mais. Porque quando sai a Penélope de cena do livro, acabou o livro dela, fica a Francesca e a Heloise. Talvez eles queiram desenvolver isso nessa próxima temporada, né? Talvez. Pois é, por isso, na cama, durante o exame, ela tá segurando a mão da Violet e da Heloise. E porque eu fiquei muito chocada, porque teoricamente a Heloise não era pra estar ali, porque ela não é uma senhora casada. Eu acho que foi justamente isso, Lisandra. Pois é. Eles colocaram essa cena pra fazer essa junção, né? Pra trazer esse choque também, porque isso era comum também naquela época, mas também pra querer mostrar esse vínculo delas duas. Pode ser isso. Mas eu achei péssimo. Eu não achei uma cena desnecessária, porque eu acho que é justamente a intenção dela é mostrar como as mulheres naquela época eram tratadas só como paredeiras. Não, desnecessária ela não foi, ela foi desconfortável. Até porque. Ela foi muito desconfortável. Ela foi assim, foi um negócio brutal. Eu fiquei, meu Deus. Até porque eles fizeram a construção que o parlamento pressionava demais o John. E não tinha isso não, no livro, pelo menos não que eu me lembre. Acho que Amiga, não tinha nada sobre parlamento. É porque não, né? Eles Tinha sim, mas tinha. não tão importante. Não é tão importante, mas quando ele morre, ele Essa questão do menciona, título, e né? ela menciona também que ele tá muito estressado, por causa do parlamento. Do infarto, né? Porque ele resolveu assumir responsabilidades. Não, ele morre de um AVC. É a mesma coisa. Ele sente uma dor de cabeça, vai dormir. Não lembrava desse detalhe. Mas eu achei que tipo, não sei. Talvez tivesse construído de outra forma. É porque também, no livro não tem aquela cena, porque ela tem bebê. Porque no livro ela tá grávida de fato. Ali ela não tava grávida, né? Na série tem essa diferença. Exatamente. Ali ela só tinha antecipação. E eu realmente, eu também não. Eu tinha conversado, acho que com Carol, foi com vocês. E eu não me conformo com isso, de terem colocado a Francesca com essa expectativa de ser mãe só porque ela queria dar o filho pro John. Isso prejudicou demais a personagem, porque ela queria ser mãe porque ela viu como a mãe dela gostava de ser mãe. Sim. Amiga, e ela poderia... Exatamente, sempre foi o sonho dela. E elas poderiam ter tratado essa questão na série de uma forma diferente, que teria ficado muito legal. Tipo assim, ela tem engravidado de fato, aí trazia essa questão dela perder o bebê, todo esse luto. Eu acho que tinha trazido essa carga de drama que eu acho que não teve, nem na morte do John, e nem na questão dela achar que estava grávida e não estar. Mas eu acho que se ela tivesse de fato engravidado, tivesse perdido o bebê e tudo, e eu acho que isso não diminuiria ou atrapalharia em nada depois construírem a relação dela com a Michaela e depois elas adotarem uma criança. Eu acho que seria até um jeito interessante de trazer essa pauta da adoção. Então, eu acho que foi péssimo. Eu não sei se a intenção deles, dela não engravidar e dela passar por esse trauma e tal, vai ter relação com isso, né? Com o relacionamento dela com a Michaela, mas eu acho que eles poderiam ter trazido, eu gostaria de ter visto isso, sabe, dela ter engravidado, dela perder, e dela passar por 2 lutos, eu acho que teria trazido essa carga de drama que eu queria muito, eu queria ter chorado com essa história deles, eu acho que tudo foi muito morno, nada emocionou. Agora sim, eu achei bonita a cena dela com a Violet, eu achei belíssima. Sim, foi muito bem feita. Não, aquela cena é belíssima. Aquela cena é muito bonita. E é a hora que ela se permite sentir realmente o luto, depois de tudo. Aquela cena foi belíssima. Agora, assim, eu fico curiosa pra ver como é que eles vão trabalhar todo o plot da Francesca na temporada dela. É verdade. Vai ser tudo muito novo, porque não vai dar pra puxar muita coisa do livro. Eu acho que vai ser o livro menos fiel. Também acho.
Não tem Ou como. vai ser a porque- temporada Não menos tem pior. como. Uhum. Eles já começaram mudando agora, porque eu achei, amiga, desculpa te cortar, eu achei Não, péssimo eles colocarem a Francesca já pra se sentir um pouco desconfortável na presença da Michaela. Pra mim, e tem também uma cena que eu acho que elas estão sentadas e quase tocam as mãos, não sei se eu me lembro vagamente, tocam as né? mãos. E ficam meio assim. E eu achei que não precisava. Tipo, nesse momento, sabe? Ó. Eu acho que dá a entender, eu fiquei com a sensação de que era como se no fundo ela já sentisse alguma coisa pela Michaela, e por isso que a relação dela com o John era tão fria, porque, tipo, é como se não existisse ali um amor, sabe? Amor, É, exatamente. Um amor De romântico. verdade. um amor romântico, isso. Existisse só um carinho, uma amizade e tal deles ali, por isso que, né, casaram, enfim, mas que não existia um amor. E eu acho que isso assim me chateou muito, porque eu acho que eles poderiam sim ter trabalhado esse amor deles dois, do John e da Francesca, e depois, que é como é no livro, depois da E depois ela morte. se apaixonar pela Michaela. Justamente, pra mim teria funcionado perfeitamente, só que eu acho que eles já colocaram esse desconforto dela, aí a gente já fica assim, ai gente, sério isso? Tipo, ela tá casada com um cara e tá sentindo desconfortável com essa pessoa que vai ser o par amoroso dela futuramente. Isso me deixou um pouco Mas, desconfortável. ó, pra mim, eu não sabia que elas iam ter um romance. É, eu tinha esquecido que sabe que eu não Então, sabia. assim, eu tenho a visão de quem só assistiu a série. Dois. Tipo assim, como eu não Uhum. sabia, no começo eu tinha muita raiva da Michaela, porque parecia que ela tava dando em cima do John e parecia que eles tinham um romance escondido. Porque é isso, com a mulher dele, ele era mais frio, era o que passava, né? Ele era mais frio na dele, era como se eles não tivessem química e ela estivesse tentando ali ter alguma coisa com ele, a Francesca, e nunca rolava, enquanto ele era super mais liberto com a prima dele, eles ficavam acordados até mais tarde e tal. Então me pareceu muito que eles dois tinham alguma coisa, e não elas duas. Eu acho que na hora que eu fui sentir que tinha alguma coisa entre as duas, foi realmente quando elas se tocaram. Eu falei, então é isso, sabe? Foi nesse momento. Mas que cena deplorável foi aquela dela tentando explicar a questão do ápice e tudo mais. Aí eu também acho que não Porque- precisava. Não é por questão de não precisar. Se tivesse sido melhor construído, teria sido Amiga, até uma mas eu questão acho que não interessante. precisava, sabe por quê? Porque isso já acontece na primeira temporada com a Daphne. Então eu achei que, tipo, tem outras problemáticas, outras questões que poderia trabalhar com a Francesca. Aí tá trabalhando isso de novo, que já passou na primeira temporada. Porque eu não sei se vocês lembram que na primeira temporada tem um pouco Eu disso. acho que foi uma tentativa de meio que. Ó, tá vendo, gente? Ela é Não- lésbica. Ah, entendeu? Não Exatamente. tô Só sentindo que desejo pelo meu marido. eu acho a que ponto de- eu concordo Aham. muito com vocês. O que me incomodou, eu adoro a Michaela, assim, a ideia da Michaela. Só que o que me incomodou também. é que quando a gente vai pro livro, é muito visível que a Francesca, ela tem dois grandes amores na vida dela, que é o John e depois o Michael. Uhum. E enquanto ela tá com o John, em momento nenhum ela sente qualquer coisa pelo Michael. Exatamente. E aí é ruim a Verdade. forma que estão fazendo agora, porque pode vir a fazer o público ter uma rejeição pelo casal, que aí já é um casal lésbico, e aí gerar um problema maior. Então, tipo assim, meu receio é justamente esse. Não precisava ter dado entre aspas, esses indícios, porque a Francesca só tinha olhos pro John até o momento dele morrer. Poderiam ter construído essa relação melhor delas depois, no processo de luto, depois que ela pede, por exemplo, pra Michaela ficar lá um tempo com ela, e aí do nada também ela some. Tipo, enfim, trabalhar isso depois. Na minha cabeça, isso tende a dar uma rejeição maior
pro casal. As pessoas vão ficar com raiva da Michaela. Eu também acho. Inclusive, já Exatamente. está tendo essa rejeição, porque quando eu converso com algumas amigas minhas que assistiram só a série, ou também as que leram o livro e assistiram a série, elas comentam justamente isso, que não gostaram de ter colocado já nesse primeiro momento, como se ela já tivesse ali, tipo, ai, tem um pequeno interesse que tá lá no fundo, escondido pela Michaela, e eu não tô entendendo, não estou me entendendo. Podia, gente, ter construído muito bem o amor dela com o John e depois, do período de luto, construir. Realmente nem parece que eles se amam de verdade. Não parece. Porque assim, eu acho que vai ser incrível eles trazerem essa representatividade da Michaela e da Francesca. Só que eu acho que a construção desse amor, que vai ser de fato a história da Francesca, é de fato o amor dela com o Michael, né? Mas tem esse período anterior, né? A esse romance dela com o Michael. Tem esse período anterior que ela foi casada e que ela amava o marido dela. E que eles viviam muito bem. E que ela sofre muito quando ele morre. E eu senti muita falta disso na série. Eu queria muito que tivesse tido esse apego nosso ao John e ao amor deles, pra gente sentir junto com a personagem essa perda, sabe? Mas eu concordo, total. Agora, uma coisa que eu amei nessa temporada foi o bendito chá. Isso eu amei Eu da gostei Violet. também. Sim, Eu gostei verdade. também. Isso eu achei incrível. Gente, que Eu gostei dos dois pontos. Eu gostei. O chá que ela dá no Lord Eu, go- Anderson. No- eu gostei das duas coisas. Eu gostei do chá e eu gostei de como encerrou. De como ela se entendeu que ela queria também viver a parte dela sem sim. ser mãe e sem ser mulher de um homem. Exatamente. Isso foi muito Uhum. legal. Porque é isso, ela descobrindo o prazer de ter o prazer, mas não necessariamente entrar numa relação de novo. E, tipo, eu achei muito legal dela E falar se com outra permitir. mulher pra pedir ajuda ali também. E a outra mulher, tipo, não, deixa que a governanta, não, eu faço vocês terem esse momento. Eu achei muito, muito bom. Isso foi uma das coisas que eu mais gostei também na temporada. Pois é. Não, e outra coisa, eu gostei muito deles trazerem a Violet para esse lugar, porque nos livros a gente tem 8 livros da Violet vendo os 8 filhos dela se apaixonarem, os 8 filhos dela viverem grandes histórias de amor e serem felizes e terem os filhos deles e tal. Mas ela não, tipo, Ela não depois tem que o oportunidade. Edmund, ela não tem oportunidade. Depois que o Edmund morre, então, tipo, a vida dela passa a ser os filhos dela e ela não tem uma vida pra ela. Eu vi até algumas pessoas cogitando a hipótese de ter um spin-off contando a história dela. Não sei se isso tem algum algum sentido, algum fundamento. Mas seria legal. Viu? Eu vi esse Eu gostaria de ver. Eu acho ela e o Edmund um Sim, casal seria tão incrível. fofo. Eu assistiria linda, então. Mas eu gostei também, gostei muito. Eu acho que precisa sim ser trabalhado. Porque, assim, nos livros ela aparece muito como ali a mãe que tá tentando casar os filhos. Né? Ela não é tão bem desenvolvida. E na série eu tô gostando Exato. muito. Aham, É, Ela é a mãe, a isso. figura da mãe. Imaculada. exatamente. E eu gostei também dela demonstrar que tem essa ligação maior com o Benedict, porque a gente vê muito a ligação dela com Uhum. a Hyacinth no livro da Hyacinth, né? Mas eu gostei de ver essa ligação dela com o Benedict, porque ele é o filho mais diferente dela. É. Inclusive, no Exatamente. Mas eu acho que na série deu uma profundidade maior, porque meio que valida quem ele é. Porque ele tem até uma cena que ele diz, porque eu É só dei verdade. decepção pra você a vida toda. Aí ela, não, meu filho. Tipo, ela meio que dizendo que ama ele do Sim. jeito que ele é e vai continuar amando ele do jeito que ele é. Eu achei muito bonito, assim, como trabalharam a relação Ela, deles. você é artista, mas eu te amo, apesar de você ser artista. Eu também, gostei bastante. É muito bom, velho. Foi uma construção muito interessante também pra temporada. Foi. Mas pra mim, assim, um dos... Não, pode falar, eu vou falar da Sophie. Sim.
Essa foi uma temporada muito sobre amizade também. Mas, enfim, o que eu ia falar sobre a Sophie é que, pra mim, a Sophie foi um dos maiores destaques dessa temporada. Porque a forma como trabalharam a personagem, deram personalidade à Sophie. Não que ela não tenha personalidade no livro, ela tem. Mas ela tem ainda mais personalidade na série. A Yerin se encaixou, assim, perfeitamente. Perfeitamente. Ela é maravilhosa. Ela é uma personagem que ela é decidida. Não, e que bom que eles conseguiram fazer isso, mulher. Porque, gente, eu sempre vou comparar com a segunda temporada, porque pra mim é a pior de todas. Porque eles não conseguem fazer isso com a Kate. Pra mim, não conseguem. Assim, pra mim, a personalidade da Kate é a personalidade que eu trago do livro. Mas na série, eu não consegui construir ela uma personalidade. Na minha cabeça, ela... Ai, péssimo, péssimo. E nessa quarta temporada, eles conseguem trazer... dar esse foco na Sophie, sabe? Assim, em quem ela foi quando ela era criança, o que aconteceu com ela, a questão do porquê ela não aceitar ser amante dele, que tem toda uma questão, não é só porque ela não quer ser amante, mas tem toda uma questão de traumas que ela carrega desde a infância, né? De ela ser filha de uma mulher, né? Então, eu gostei muito também de como eles desenvolveram ela. Eu achei assim incrível. Eu achei. E a atuação da Yerin, ela traz uma personalidade ainda maior para a personagem. Tipo, a forma como ela trabalhou, como ela construiu a Sophie dela é maravilhosa. A química dela com o Luke Thompson é, assim, impecável. Inclusive, eu e Bruna somos presidenta e vice-presidenta do jurídico Luke Thompson. Nossa, gente, esse homem é um absurdo, meu Deus do céu. Ele inclusive, vive na minha mente. Lisandra já vai criticar. Não. Não. Ai, gente, eu sempre vou lembrar dos meus comentários. Deixa de Tem coisa. uma cena na segunda temporada que ela vive assim na minha cabeça até hoje. Que é a cena que ele tá servindo de modelo pra uma mulher lá na academia de artes, que ela levanta assim o queixo dele, meu Deus. Foi ali que aquele homem inventou a beleza. Ai, mas ele é incrível. Desde a primeira aparição dele, ele tem uma personalidade muito maravilhosa e muito cativante. Assim, você vê que todo mundo que assistiu a série, independente de ter lido o livro ou não, gosta dele desde o primeiro momento que ele aparece. Porque ele é divertido, ele é leve, ele é aquele irmãozão que tá ali do lado, né? Aquela cena, acho que é na primeira temporada. Engraçado. Ele é engraçado. Tem uma cena, acho que é na primeira temporada, ele com a Heloise no balanço. Aquela cena é muito bonita. Incrível ele é um personagem que pra mim, dos irmãos, ele foi, até agora, foi o que foi melhor trabalhado. Eu não sei se pode ser também impressão só minha, mas eu achei. Não, mas foi sim. E outra coisa, eu gosto muito mais do Benedict na série do que no livro, porque no livro ele é praticamente inexistente. Verdade. É praticamente inexistente. Mas na série eu gosto dele desde o primeiro momento que eu vi. Ele é meu irmão preferido, desde a primeira temporada. Realmente, ele foi muito bem trabalhado, muito bem desenvolvido. E ele é o irmão mais bonito também. Também acho. Até agora. Talvez o novinho, quando crescer. Vamos ver quando chegar na temporada dele, que ele vai estar adulto. Pra mim, dos irmãos, assim, dos 3 adultos, o ranking de beleza é o Luke Thompson, o Benedict, né? Aí o Anthony e o Colin. Ai, não, pra mim o Anthony fica em terceiro lugar. Sim, mas, gente, vamos falar. Não, mas assim, quando a gente vai falar de homem bonito, gente, ninguém ganha do ator que faz o Simon. Ninguém. Nossa! E agora você falou verdade. Nenhum acima dele. Não. Não, isso ele é superior. Acho que sim, amigo. De outro mundo. Talvez por isso não seja a minha temporada favorita. Mas eu ia falar da questão das amizades, como foram muito bem trabalhadas. As amizades femininas, gente, eu achei incrível, porque tem total impacto na vida delas. Tipo, a amizade da rainha com a Lady Danbury, né? Achei incrível, principalmente pra quem assistiu Rainha Charlotte, porque sabe que como foi ali o início da amizade delas duas, né? O quanto que foi difícil elas estarem naqueles papéis que elas iam exercer, e o quanto que essa amizade ajudou as duas a superar muitas coisas que estavam acontecendo nas vidas delas. E
quando a gente conhece essa trajetória, a gente assistindo ali o medo da rainha de perder a melhor amiga, a cena que ela fala, né, muito emocionada, que ela fala que e quando ela perder ele, né, se referindo ao marido dela, e quando eu perder ele, o que vai ser de mim? Tipo assim, quem que vai apoiar ela? Quem que vai ser a amiga que vai segurar na mão dela? Eu fiquei muito emocionada com esse trecho, porque eu achei Eu fiquei muito também. bonito. Eu não vou mentir, não. Eu acho que a cena que mais me emocionou nessa temporada foi a cena final do baile. Elas conversando e É a rindo, despedida, né? e elas duas emocionadas. E eu. Uhum. Foi muito linda essa cena. Foi belíssima. Mas tipo, eu acho que a gente vê muito. E no caso da amizade delas, a amizade delas literalmente moldou a sociedade. E assim, quando você vê, tipo, que a Agatha, né, que é a Lady Danbury, ela vivia um casamento que ela sofria muito, né, que foi um casamento arranjado e que era muito sofrido, né? E eu acho que tipo, como se uma apoiasse a outra, mesmo sem saber que estava curando as dores da outra com essa amizade, mas assim que uma fortalecia a outra, que uma tava ali para segurar na mão da outra e de forma sutil, mas que elas sentiam. Eu penso muito assim, por isso que eu acho a amizade delas tão incrível e que foi tão bem trabalhada nessa temporada. E outra amizade que eu acho que também teve muito impacto foi a da Sophie com a amiga dela que era criada, que eu não tô me lembrando agora o nome dela, que elas Pois é. são demitidas juntas. Pronto, com a Hazel. Eu também achei que foi muito legal terem colocado elas ali amigas e elas saírem juntas, né? E depois tem Sim, com a realmente Hazel, né? esse contexto delas amigas, Sim, porque, é a tipo, elas Hazel. saem juntas pra beber e tal, não sei o quê. Então, torna mais leve também. Você vê que a Sophie tem ali um ciclo de amizades, né? Que não é só ela e que a história dela não gira só ali em torno da madrasta, irmãs e do interesse amoroso, né? Mas que ela tem essa vida além. E eu achei muito legal eles terem colocado essa amizade. E um acréscimo de personagem assim incrível também. É aquela coisa. O que colocam, tem colocado bem Exatamente. também na série. Mas enfim, né? A gente já falou sobre a temporada que lançou agora, as temporadas passadas, mas o que é que vocês esperam que venha na próxima temporada? Pelo menos nas próximas duas. E o que é que vocês estão mais ansiosos para ver adaptado, quem lê o livro? E Saskia, que não lê os livros, o que é que ela espera das próximas temporadas? Assim, eu confesso que como a gente já comentou, né? Eu tô com um pouco de receio de como vai ser desenvolvida a história da Francesca. Mas vamos ter fé que eles consigam sim fazer a gente se apaixonar pelo casal, que seja bem desenvolvido nessa relação delas duas. Isso é muito importante, gente. Que seja bem desenvolvido, que a gente ame o casal. E eu queria muito que a próxima temporada fosse da Heloise também, porque a gente tava até comentando, né? Eu acho que foi antes ou depois que a gente assistiu, que, gente, a Heloise nessa temporada, ela só existiu. Ela não tem, assim, nenhum... Né? Ela não tem, assim, nenhum desenvolvimento, tipo... Ai, realmente, a Heloise fez diferença aqui nessa cena. Não tem. Eles foram ali enrolando pra colocar ela com a relação ali com as irmãs, tudo, mas tudo muito vago. Eu acho que... Então, eu quero muito que a próxima temporada já seja a da Heloise, que conte a história dela. E tô com muitas expectativas pra história da Heloise. Confesso. Nem é dos meus livros favoritos, mas eu sinto que a série vai ficar muito perfeita. Porque eu acho que vai abordar temas muito importantes. Se trouxer os temas que aborda no livro, né? Eu acho que vai ser muito, muito interessante. Então, eu tô com muitas expectativas para a temporada da Heloise. Minhas expectativas, eu tenho duas. Ai, Eu gosto muito tomara. do livro da Heloise, porque, como o Paloma diz, aborda um tema muito interessante, muito atuais. Temas que são sensíveis e é assim, pela questão de realmente ser escolha. O livro da Heloísa é sobre escolhas, as escolhas que ela decidiu fazer por ela, não pelos outros. Uhum. E assim, eu acho engraçado que minha expectativa sobre o livro a adaptação da série do livro da Francesca
tem dois problemas. Primeiro que além de ser um casal LGTB que vai ser apresentado, o pessoal não tá se conformando, mas é porque o livro da Francesca é quase os 50 tons de Francesca, né? Aí o pessoal não consegue imaginar como é que seria um casal que não é heteronormativo nisso. E é um crime, né? Por isso que o pessoal ficou muito. Os fãs do livro da Francesca são muito malucos, porque não conseguem ver a essência da história da Francesca. Se preocupa mais com o relacionamento dela em intersexual com o Michael. Porque é um relacionamento muito complicado, a construção, como se dá o relacionamento deles. Uhum, sim. Sim, mas que ele sempre teve o maior respeito por ela e pelo primo, pra nunca demonstrar. Aham. Nunca. Uhum. Sim, faltou. Sim, sim. Verdade. Uhum. É realmente isso. Aí, isso me causa essa expectativa, Uhum. porque infelizmente é o livro com mais fã calce. Que não tá preocupada com a construção do casal, não É tá verdade. preocupada É com os isso, faltou personagens. construir Até melhor porque a esse atriz início que, de que história faz pra a Francesca desenvolver, já né? provou por A mais B que ela é realmente muito boa. Ela entrega. Ela entrega muito. Só Uhum. que aí, como é o livro mais adulto da série, adulto assim que eu digo, mais voltado nessa parte de descobertas, o fandom é meio complicado, né? Uhum. Então, a aceitação vai ser extremamente difícil. Se tiver sido melhor construído, já vai começar meio prejudicado. Talvez a salvação seja a temporada da Heloise ser intermediária e eles tentarem construir melhor individualmente cada um dos personagens. Os, os impasses da Michaela e os impasses da Francesca como viúva. Porque eles não souberam nem desenvolver a Michaela. Ficou, ela só não quer ser apresentada para um homem. Mas por quê? Uhum. O John sabe o segredo da Uhum. Michaela. Nossa, que importante. Só que ficou raso. Não, mas, cara, e o maior pecado nessa temporada, quanto a Michaela e a Francesca, foi porque nos primeiros 4 episódios, esse ranço aleatório da Francesca em cima da Michaela fez a gente acreditar que tinha tido alguma interação É verdade. off que não tinha sido mostrado na tela e que seria mostrado na segunda parte. Só que não, foi nada acontece feijoada, aconteceu vários nada. Pior que é mesmo. E você, É. Bruna? Bom, espero muito que o foco da próxima temporada seja da Heloísa. Eu acho que já tá arrastando muito a história dela. É um personagem que eu amo. Acho ela incrível. Eu amo o livro dela também. Como Acho sofre a muito Heloise. bonitinho a troca de cartas e todo o negócio que ela sai de casa e vai viajar para ir visitar o Philip. É Philip, né? Pronto, vai visitar o Felipe. Philip. Enfim, faz. É um processo de amadurecimento dela muito grande, de ver toda aquela casca dela se desfazendo, para além da família, né? Para outros, abrindo para esse lado mais romântico mesmo. Então, espero que ela seja
a protagonista da próxima temporada. Quero muito que coloquem umas roupinhas mais bonitinhas na diva, porque nessa temporada foi sofrido, viu? As escolhas do figurino dela. Foi triste. E Nossa, além da sim. Heloísa, eu quero muito que de alguma forma construam muito, muito, muito bem essa história da Francesca com a Michaela, porque eu acho que tem muito potencial. Aí ela, Apesar ela de já ter com começado roupa de com roça. esses problemas, né, que a gente, no nosso ver, e a gente já comentou aqui, mas ainda tem como tentar melhorar de alguma forma. Eu acho que foi uma escolha muito corajosa fazer essa mudança. Eu acho que é importante, enfim, inclusive pode trazer isso que Lisandra mesmo já falou, de aprofundar muito mais a personagem da Francesca, para além do que já é no livro, do que já esperam que seja abordado nessa temporada dela. Tenho receio dessa parte, mas como a terceira e a quarta temporada foram boas e estou vendo que não querem repetir os erros da segunda, tenho fé que vai dar certo. Como eu não li os livros, eu só espero que sejam boas temporadas. Eu não sei pra onde vai. Agora é um pouco mais, né? Porque depois do podcast. Mas eu acho que eu queria ver mais coisas da Heloise também. Mas, assim, eu quero muito ver a temporada da Heloise, eu concordo, mas eu acho que já deu dessa. Não sei, pô, a Heloise tem 2 temporadas que ela não tá fazendo absolutamente nada. Injusto, porque eu gosto muito da personagem dela. E como Lisandra falou, a história da Heloise é toda sobre escolhas. Ela escolher viver o amor que ela acha que merece. Ela escolher assumir aquela responsabilidade de cuidar daquelas crianças que não são filhas dela. Eu gosto muito de como é um livro muito sobre as escolhas que ela faz por ela. Eu quero muito ver dela conversando com o Anthony, que é uma cena que eles estão, ele pergunta por que ela fez o que ela fez, né? E aí ela diz que cansou de ver a vida passar. E aí ele diz, mas a vida nunca passou pra você. E aí, ele fala dela, da visão que ele tem dela, de um jeito tão bonito, que, é uma cena que eu queria muito, muito ver. Uhum. E sobre Verdade. as próximas temporadas, né? Depois da Heloise, eu tô muito curiosa para saber como vão trabalhar o relacionamento da Francesca com a Michaela. Tem, como o Bruno disse, eu concordo, mas tem muito potencial. Dá para ser bem explorado, dá para ser uma história de amor muito bem construída. Só basta saber fazer. E fora a temporada da Francesca, eu tô muito ansiosa, muito, muito, muito ansiosa para a temporada da Hyacinth. Porque o livro da Hyacinth é um dos meus preferidos, porque aquela menina é insana. Não, e entregou uma quebra de expectativa, porque como eu disse, o livro da Francesca é o mais calce. Só que aí todo mundo esperava que o relacionamento homoafetivo seria o da Heloise, e quebrou muita expectativa. Eu já ia dizer isso, ele é maior, e eu lembro que foi um livro que eu chorei, porque a carga emocional e dramática é muito grande, e aí eu fiquei com desgosto porque eles não conseguiram até agora trazer essa carga de drama, e eu senti falta disso, porque é um livro pesado, é um livro que trata de luto, que trata da questão dela, da maternidade, né, do sonho dela ser mãe, dela perder essa gestação do John. Então ele traz essa carga mais adulta, mais séria e mais dramática, e eu senti que a série perdeu isso, né, deixou isso muito fraco. Mas tenho esperanças, como Bruna disse, deles conseguirem nessa próxima temporada melhorar isso. Acho que eles têm como fazer isso. Basta querer. Tem potencial. Acho que a gente já falou, né? Tudo que tinha pra falar sobre Bridgerton. Pelo menos tudo que dá pra falar sem a gente passar 10 horas aqui. Mas enfim, né? É isso. Vamos para sugestões agora. Alguém tem sugestão pra fazer? Minha indicação vai ser um álbum, porque eu decidi que nesse início de ano eu estou obcecada na Marisa Monte. E aí queria indicar o álbum Memórias
Crônicas e Declarações de Amor, que é belíssimo. Esse álbum é lindo, esse álbum é perfeito. A Marisa Monte é um negócio assim, eu não sei explicar a voz dessa mulher. Parece um anjo cantando no seu ouvido, assim. É lindo. E a beleza das letras também, né? As músicas delas são lindas, assim. Aquele álbum assim que você tá lá de manhã no trabalho, na frente do computador, você bota ali no fone e fica tranquilo. O mundo tá se acabando e você tá tranquilo ouvindo uma voz extremamente bonita no seu ouvido com letras belíssimas. Então, escutem Memórias, Eu tenho uma Crônicas e sugestão Declarações de Amor divertida. da Gente, Marisa voltou a Monte. temporada de Pesadelo na Cozinha. Vão dar uma colher de chá pra esse homem maravilhoso que é o Jacan. Gente, que 2 episódios maravilhosos da semana passada, dessa semana, eu já me acabei. Muito. Eu não acredito. Eu não acredito. Meu Deus, eu vou concordar com a Lisa. Pelo amor de Deus, voltou e tá incrível. Foi o meu hiperfoco semana passada. Cara, é muito bom. É muito bom. Dá vontade de nunca mais comer fora. Meu Deus. Então acho que eu não vou assistir. Eu sou impressionada, então. Mas eu vou sugerir também uma coisa. Eu não sei se pode, assim, vai fugir muito, talvez, aqui da temática. Então eu vou sugerir um anime que é Diários de uma Apotecária. Gente, assistam, porque é incrível, é maravilhoso e traz assuntos sérios de uma forma leve. E vocês precisam assistir, gente. É perfeito. Lisandra sabe que a gente sempre comenta. Então fica aí a sugestão. É perfeito, perfeito. Assistam, vocês não vão se arrepender. Diários de uma Apotecária. Pois eu vou indicar mais alguma coisa, eu posso. E aí, Carol também com certeza vai indicar, porque foi uma coisa que a gente leu juntas e a gente surtou juntas. E O Cavaleiro e a Mariposa, porque foi o meu livro favorito desse ano, uma das melhores fantasias que eu li na vida. Gente, minha indicação hoje não vai ser um livro específico, nem nada específico, mas eu vou indicar a vocês. É porque a gente tava falando sobre isso antes de começar a gravação, antes de Bruna e Paloma entrar. Mas eu vou indicar a vocês. Leiam fanfic. Leiam fanfic. Às vezes a gente perde muita. Existe um preconceito muito grande com fanfics, mas às vezes a gente perde muita história boa, muito bem escrita e muito bem desenvolvida, porque pelo simples preconceito de estar lendo uma fanfic. Inclusive, eu estou lendo algumas muito boas. Mas é isso, leiam fanfic, se permitam gostar de fanfics. Esse episódio tá parecendo um panfleto Testemunha Jeová, porque ninguém brigou. Primeiro episódio que Carol não manda ninguém tomar no cu, que fica registrado. Nossa, é verdade. Primeiro episódio que eu não mando ninguém tomar no cu. Na verdade, que eu não mando Manel tomar no cu, mais especificamente. Mas é isso, gente. Até semana que vem. Semana que vem vocês vão ter Manel de volta, para a alegria de uns e tristeza de outros. Tô brincando, amigo. Que semana que vem o cabaré volta a funcionar. Mas é isso. Até semana que vem. Muito obrigada às meninas por terem participado. Eu amei, 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 amei. De verdade. E quem sabe daqui a um tempo a gente volte com um episódio só de meninas. Mas, por enquanto, fiquem aguardando. Daqui a 2 takes a gente se fala. Podcast editado por Carol Uchoa.